Vamos lá, vamos começar começando. Deixa eu adicionar, sim, gente, tem as promoção da Black Friday aqui ainda no meu texto. Os meus quebradores dos firewalls, eles não estão legais, então nem adianta eu tentar colocar para vocês, que só vai atrasar aqui. Esse texto é do Lenny, esses apontamentos eles são do Lenny Streck, mas eles foram publicados pelo Miguel do Rosário, tá? Que tem a página Cafezinho. Então, o Lenny Streck defende a decisão de Gilmar Mendes, mais importante do que se pensa. Então, tá aqui. Essa decisão de Gilmar é muito mais importante do que se pensa, afirmou o jurista Lenny Streck em entrevista ao UOL News nessa quarta-feira, 4 de dezembro de 2025. Para Streck, a grande virtude da medida é que ela traz de volta a juridicidade para pedidos de impeachment, ao menos com o Supremo Tribunal Federal. Por que eu trouxe isso, né, gente? Foi aí o nosso grande assunto da semana, da questão do Gilmar Mendes e dessa legislação do impeachment que é de 1950. Peraí, na minha live. Então, a gente precisa fazer esse paradoxo por aqui, porque, assim, é um assunto que a gente precisa estar por dentro. Tá? A extrema-direita vai deitar e rolar com relação a isso. Tem gente do campo progressista que também não está entendendo, por isso que nós estamos falando disso direto por aqui. E o jurista, Lenny Streck, inclusive falei com ele hoje, foi enfático ao avaliar os mais de 100 pedidos de impeachment protocolados contra ministros do STF nos últimos anos. Alguns dos 42 pedidos contra o Xandão, ou alguns dos 100 pedidos em geral contra todos os ministros têm algum grau de juridicidade ou era tudo questão política? Questionou para concluir de forma categórica. Tudo era político. Streck defende que a banalização do impeachment transformou o Instituto em uma ferramenta de pressão política, incompatível com a estabilidade exigida por um regime democrático de direito. E, gente, não aqui querendo ser chata, né? Mas a gente está cansado de saber, né? A gente está, depois do caso da Dilma, mais ainda que a gente sabe que impeachment, seja o executivo, seja para os membros do STF, eles praticamente só é usado de forma política, né? Então vamos lá aqui. A incoerência do sistema anterior, segundo ele, era gritante. Para processar um ministro por um crime comum, a Constituição exige a atuação do PGR, no entanto, para destituí-lo do cargo, um ato de gravidade muito superior, qualquer cidadão poderia apresentar uma denúncia, tá? Então, é por isso que tem essa distopia. Então, a Constituição exige a atuação do PGR, mas a lei um ato de gravidade muito superior, que é o caso da lei do impeachment, qualquer cidadão poderia apresentar essa denúncia. Então tá aqui, como assim? Isso não é um pouco razoável, criticou o Lenny Streck. Ele ainda comparou a situação brasileira com a de outros países. Na Alemanha não existe nenhum pedido de impeachment. Brasileiro contando isso na Alemanha seria considerado bizarro. Como disse o Gilmar Mendes ontem, é um não assunto, né? O jurista também contextualizou a Lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment, que regiu o processo, como uma norma anacrônica, feita do tempo em que se atava cachorro com linguiça, quando o Ministério Público era um mero apêndice do Poder Executivo e o conceito de Estado Democrático de Direito ainda não havia sido plenamente desenvolvido no Brasil. A lei, em sua visão, está muito velha, carcomida. E foi aquilo que eu comentei aqui durante essa semana, inclusive com o Fernando Miller, né, de que é normal de que as leis, primeiro, elas precisam ser recebidas pela nossa Constituição. Então, essas leis antigas, né, leis de antes de 1988, e, além de tudo, elas precisam obedecer também o avanço da sociedade. Né? Então, a decisão do Gilmar, ela recoloca a juridicidade nos pedidos de impeachment para tirar esse caráter de arma política, né? Que foi o que está escrito aqui no começo dos comentários do Lênio, e agora apenas a PGR, Procuradoria-Geral da República, que pode iniciar o processo. O quórum agora é de 2/3 do Senado, e isso impede que 21 senadores pressionem ministros por motivações políticas.
E aqui o fim da banalização do impeachment. Então, os mais de 100 pedidos recentes eram, segundo Lênio, todos pedidos políticos, pelo que ele observou. Então, agora o STF aplica a técnica de interpretação conforme, atualiza uma lei antiga sem anulá-la completamente, como já aconteceu no caso da lei de imprensa, que é inclusive que ele fala aqui, ó. O Streck chegou a afirmar que o STF poderia ter ido mais longe e declarado toda a lei inconstitucional, como fez com a antiga lei de imprensa. A solução adotada por Gilmar Mendes, utilizando a técnica de interpretação conforme a Constituição, foi, de forma contemporânea, a adaptação da velha legislação à nova ordem constitucional inaugurada em 1988. Trata-se do que os constitucionalistas chamam de filtragem constitucional, reinterpretar leis antigas à luz dos valores da Constituição atual, como se fosse a atualização de um software antigo para funcionar em um sistema operacional moderno. Como eu conversei com o Fernando Miller no dia que saiu essa questão do Gilmar Mendes. Então, o Congresso ele foi omisso por décadas. E essa decisão, ela evita o crime de hermenêutica, que é o que o juiz não pode ser punido por interpretar a Constituição. Divergência jurídica não é crime, é aquilo que eu falei para vocês, o STF, os ministros, eles não podem ser punidos por fazer o trabalho deles. E aí corta essa estratégia do quê? Da derrubada de ministros por decisões políticas. E a Corte Interamericana já condenou essas práticas de destituição política dos juízes, tá? E, inclusive, um dos exemplos é Honduras. Então, por que eu trouxe tudo isso aqui para a gente conversar? A gente precisa estar muito a par dessa questão, muito a par. E entender, gente, que funciona assim. Vou explicar para vocês a pirâmide de Hans Kelsen, que a gente aprende na faculdade de Direito. Aqui, primeiro, eu quero dar um beijo aqui para minha querida. Boa noite, Anaís. Um beijo para você. Vai me ajudando na meta aí, Anaís. Aqui, os rachadinhas são muito burros mesmo. Vão perder como candidato à presidência da República, até se disputasse com o Tiririca. Pois é, né? Menos um senador vagabundo criminoso quanto mais. Boa noite a todos. O Marcelo Forte, um beijo para o Marcelo Forte e para a Gil Miranda. Então, o que a gente tem que entender no nosso ordenamento jurídico, tá? Quando a gente entra na faculdade de Direito, a primeira coisa que a gente aprende é a força de cada norma. Então, você tem a pirâmide. Deixa eu ver se eu consigo aqui pela internet. Eu devia ter feito um desenho disso. Pirâmide de Hans Kelsen, para vocês entenderem que a decisão do Gilmar não é uma decisão política. Isso tem que ficar muito claro mesmo. Acho que eu consegui achar aqui uma tosca, coitada, mas vai essa aqui mesmo. Vamos ver, vou colocar na tela aqui para vocês. Vou colocar assim, tá? Bem toscamente. Vocês estão vendo que mais tosco que isso, só se eu tivesse feito à mão. Então, vocês estão vendo que aí tem a Constituição Federal em cima, as leis complementares, as leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas e resoluções, tá? Então, na ponta dessa pirâmide está a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, é a legislação que rege todas as outras. Agora, essa legislação, que é de 1950, que foi que a Lene Streck falou, vou até conferir, mas, salvo engano, ela é uma lei ordinária, tá? Eu só vou conferir aqui a característica de lei que ela tem para ver se eu não estou errando, tá? Lei do impeachment, deixa eu ver, tipo de lei. Deixa eu só colocar aqui, vamos falar besteira para vocês. É lei ordinária, tá vendo? Que define os crimes de responsabilidade e regula os processos de julgamento, sendo conhecido como a lei do impeachment. Ela é aplicável a altas autoridades, como o presidente da República, ministros e ministros do STF, estabelecendo as infrações e sanções como a perda do cargo. Vou colocar aqui para vocês a lei, tá? É essa lei aqui, ó. Deixa eu colocar bonitinho. Aqui. Miriam Morelli, muito obrigada, minha querida. Um caramelo, adoro. Uma pastinha de... Como é que é? Uma pastilhinha garoto de hortelã. Adoro, Miriam, muito obrigada. Eu já atualizo a meta aqui.
Então, aqui, ó, nós temos a lei, tá, do impeachment, como vocês podem ver, que ela é de 1950, 10 de abril de 1950, mais exatamente. E aqui ela fala sobre os crimes de responsabilidade, e aqui também dos crimes contra a existência da União, dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, dos crimes contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, dos crimes contra a segurança interna do país, contra a probidade da administração, contra a lei orçamentária. Então, aqui tem todos os capítulos, né, que definem aqui esses artigos. Mas o que é o principal que eu quero mostrar para vocês? É que a Constituição, ela está aqui na ponta justamente porque ela tem uma força maior do que essas outras legislações. E o que acontece? A Constituição, ela tem essa obrigatoriedade de entender a sociedade, os direitos humanos, os principais direitos que cada cidadão deve ter, os principais deveres que cada cidadão deve cumprir e reger o quê? O Estado, a União, os municípios. Então, a Constituição, ela tem as normas fundamentais, as normas basilares do direito brasileiro. Então, por isso que as normas que vêm antes e até as normas que vêm depois, a gente não discute se elas são constitucionais ou não. Ah, essa norma, mas é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição é a nossa base. Ela tem os princípios que norteiam o nosso Estado e a nossa nação. Então, por isso que a legislação, as legislações ordinárias, extraordinárias, elas precisam obedecer os princípios constitucionais, porque nós somos um país, uma república democrática, e as ordenações democráticas estão em nossa Constituição. Os princípios democráticos estão em nossa Constituição. Grande parte deles estão no artigo 5º dessa Constituição. Então, quais sejam as leis, mesmo que leis anteriores, dos anos 50, dos anos 60, que são anteriores à nossa Constituição, até mesmo as leis posteriores, elas precisam ter essa equalização com a nossa Constituição. Então, o que Gilmar Mendes fez foi, claro, uma manobra, colocando assim, de alguém que tem muito conhecimento jurídico para poder fazer essa equalização e simplesmente proteger os ministros do STF de pessoas que não sabem quais são as funções desses ministros. E por que eu falo isso? Toda vez que a gente comenta de STF aqui, eu pareço um disco riscado. Sabe por quê? O Supremo Tribunal Federal é guardião da nossa Constituição e dos princípios constitucionais. O Alexandre de Moraes não é um legislador. O Gilmar Mendes não é um legislador. Eles precisam salvaguardar os princípios constitucionais. É isso. Quando a gente entende isso, a gente entendeu tudo. Então, não me venham com chorumelas. Pronto, acabou. Era isso que eu queria falar. Falei demais, gente. Falei 20 minutos de abertura, mas é isso. Acho que deu para entender, né? Então, enfim. Esse assunto encerrado. É um não assunto, como diz Gilmar Mendes. Aí ele, como é que falaram para ele ontem? Que foram falar, mas vivem dizendo aí, né, que o STF está legislando. Ele, eu sou um enfermeiro que já viu sangue. Então, assim, ele tá tipo, falou, valeu, né? Tipo, fala o que vocês quiserem aí, que tô nem aí pra vocês. Bom, muito importante, a nossa meta agora é de R$90, mais 2 membresias, meu povo. Então, vamos lá, quem pode contribuir com a gente, para nós não ficarmos naquele sofrimento, naquela sangria desatada, já que nós estamos falando de sangue? Então, vamos lá, faltam 99 pila aqui para nossa meta. Vocês podem contribuir através do Superchat e dos Super Stickers e através do nosso Pix, forademocrata@gmail.com. E também, muito importante dizer, nós temos aqui um cupom, aqui embaixo, ó, que é da Editora Contracorrente, desse site, www.editoracontracorrente.com.br.
E vocês podem utilizar o cupom Folha25. E aí vocês vão ter descontos. Lá tem livro de filosofia, de autoajuda, livro de direito, livro do que vocês quiserem, livro de política, tem a dar com pau. Gente, entra lá, Natal chegando, quem gosta de ler, quem tem aquela família que gosta de uma leitura para dar de presente, ou também se vocês já estão querendo levar as crianças da família para o comunismo, vai lá, dá um livrinho para eles, entra lá na editora Conta Corrente, usa o nosso desconto, porque eu tenho certeza que vocês vão ter aí um abatimento nas contas, que é muito bem-vindo agora no final de ano, né, gente? Então, vamos lá. E a Gil Miranda fala aqui, será que a Mixireca Santinha do Pauoco será a vice dos Rachadinhas ou do Ciro Nogueira? A derrota será dupla. Pois é, meu amor. Vamos ver, mas eu vou falar da minha cheque aqui. Jane Mello, boa noite, de Duque de Caxias. Caxias, Rio de Janeiro. Um beijo, Jane Mello. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!